desculpa, obrigada pela paciência, mas primeira vez, né? E como eu disse para vocês, estou me reinventando, me redescobrindo, desafios, e vamos nós então, queridos. Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa linha Zenbose. Qual é a proposta desse programa de emagrecimento e de controle de peso, então? Importantíssimo a gente deixar claro para o nosso cliente que não é um remédio mágico que você vai tomar e que você vai emagrecer do dia para a noite, num estalar de dedos, que não é simplesmente mais uma dieta, mas é um programa de controle de peso e de qualidade de vida. Então, durante 8 semanas, você vai se reeducar para criar novos hábitos e criar um estilo de vida saudável que vai te trazer saúde e bem-estar para o resto de uma vida inteira. Então, é muito, muito mais além, tá? Então, é um projeto só de 8 semanas? É um projeto que dura 8 semanas, mas é um projeto de toda uma vida. É um projeto para ganhar uma vida saudável e qualidade de vida para sempre. Então, é importante a gente deixar claro isso quando a gente oferecer isso ao nosso cliente. Nesse programa que a gente está oferecendo ao nosso cliente, vão ser necessários a utilização de alguns suplementos, sim. E qual é o objetivo desses suplementos que estão aqui expostos durante o processo? O objetivo desses suplementos é tirar o apetite, queimar gordura e fortalecer os músculos. Então, durante o processo, a gente não vai apenas emagrecer perdendo gordura, mas também ganhando músculos e mudando a constituição corporal. Qual é o desafio da medicina hoje em dia? 70% do nosso corpo é formado por água. Aproximadamente 20% é massa magra, ossos e músculos, e o restante gordura. O desafio da medicina é que hoje em dia, com as dietas, o que as pessoas fazem? Quando elas emagrecem, para perderem gordura, elas perdem muita água e acabam perdendo músculo também. Então, o diferencial do nosso programa de controle de peso, e por isso ele abre um leque, uma possibilidade maior, não é apenas perder gordura, mas perder gordura ganhando músculo, ganhando massa magra e fortalecendo a musculatura. Então, por isso que é um programa de vida para todos, que pode ser usado para o emagrecimento, mas também para a definição do corpo e para ganho de massa magra. Tá? Então, é um programa muito mais abrangente, maior. Esse programa, então, de 8 semanas, ele vai ser dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase detox, com duração de 7 dias, 1 semana, que é a fase de limpeza e de purificação do organismo. Por conta disso, vão ser necessários alguns cortes, algumas restrições e abstenções durante o processo. Esses são os suplementos indicados para serem usados nessa primeira semana. Na sequência, passaremos para a segunda semana do programa, que vai durar 3 semanas. A segunda fase, então, do programa, ela vai durar 21 dias. E nessa fase, sim, o objetivo é queimar gordura, é perder gordura e ganhar massa magra, ganhar músculo, redefinindo e restaurando. Como o objetivo do processo e da fase mudam, os suplementos também sofrem modificação. A terceira fase, que é o segundo mês, é uma fase de reprogramação, de consolidação, de continuação. Por isso, os suplementos são os mesmos da segunda fase. E eu vou detalhar um pouquinho mais isso para vocês adiante. O que eu procurei fazer nessa apresentação? Eu baixei exatamente os guias
que a empresa disponibiliza para a gente quando a gente compra o programa, para estar apresentando para vocês e conversando com vocês. Quando a gente compra um equipamento, quando a gente compra uma máquina, um eletrônico, esse equipamento ele vem com manual de instruções. Então, esse manual de instruções ensina a gente a usar aquele equipamento. Então, é fundamental que tenhamos em mente, nós distribuidores, que quando a gente está vendendo o programa para os nossos clientes, a gente não pode única e exclusivamente entregar na mão dos nossos clientes os suplementos. Os suplementos, eles são apenas um constituinte, um integrante desse processo e desse programa de controle de peso de qualidade de vida. Então, a gente precisa entregar para os nossos clientes, junto com esses suplementos, os guias, os manuais de como ele vai usar esses suplementos, de que forma ele vai comer, de que forma ele vai se reeducar e se programar para essa vida saudável. Então, o que eu fiz nessa apresentação de agora foi exatamente baixar esses guias e estou apresentando ele para vocês, para que vocês possam se familiarizar com eles e possam explicar o passo a passo e o processo para que os seus clientes possam fazer o programa de forma adequada. Eu tenho observado lá no Facebook, no grupo do Zen Project, onde as pessoas trocam as experiências, né? Onde as pessoas mostram seus resultados, esclarecem suas dúvidas, trocam receitinhas, que ainda há clientes perdidos. Ou seja, eu ainda percebo que ainda há cliente com os suplementos na mão, que até estão conectados no Facebook com as pessoas, o que é o máximo, o que é desejado e recomendado, mas que ainda não tem em mãos esse manual. Então, a gente precisa orientar os nossos clientes que eles precisam baixar esse guia, sim. Existe o guia da primeira fase, o guia da segunda fase, o guia da terceira fase, e que ele, em cada fase que ele tiver, ele precisa baixar esse guia e se orientar e seguir as recomendações e o passo a passo dessa fase. Existem as orientações alimentares que eu vou mostrar para vocês, mas é fundamental seguir as instruções para que todo o processo culmine com êxito e com o resultado que todo mundo deseja, que é a saúde, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre a primeira fase, que é a fase detox. Então, qual é o objetivo da primeira fase? Apresentando para vocês, vou fazer uma pausinha aqui para apresentar para você o Mark. O Mark, ele é o criador ele é o criador desse projeto fantástico, né? Ele que deu esse presente fantástico para o mundo inteiro. O Mark, ele é especialista em nutrição e condicionamento físico, super respeitado lá fora, autor de sucesso de vendas no New York Times, e ele deu de presente, então, para a gente esse programa fantástico. E qual é a proposta do Mark, então, nessa fase detox, nessa primeira fase do programa? Ele faz uma analogia com o carro. Se a gente pega um carro e a gente troca o óleo sem trocar o filtro do motor desse carro, esse óleo limpo que a gente colocou no carro, ao passar por esse filtro sujo, ele se contamina. Então, o que o Mark propõe no início desse projeto? Que a gente purifique o nosso organismo, o nosso corpo, os nossos filtros biológicos, antes da gente começar essa alimentação saudável. Então, não adianta a gente botar um óleo novo, alimentação saudável, num organismo que está sujo, com filtros contaminados. A proposta dessa primeira fase é exatamente essa: limpar e purificar os nossos filtros biológicos, que são o fígado e os rins, para que, então, ele possa receber a alimentação saudável, reprogramando o nosso corpo e a nossa saúde. Durante todo esse processo de 8 semanas, então, Zen Project 8, porque são 8 semanas de programa, o Mark propõe que a nossa alimentação seja uma alimentação equilibrada. Então, esse
PGC é uma alimentação constituída por proteína, gordura e carboidrato, isso que é uma alimentação equilibrada, e a cada 3 horas. Então, você vai acordar e em até 1 hora você vai fazer a sua primeira refeição do café da manhã. 3 horas depois, você vai fazer os suplementos no meio da manhã. 3 horas depois, você vai fazer o seu almoço. 3 horas depois, você vai fazer os suplementos no meio da tarde. E 3 horas depois, você vai fazer o seu jantar. E é facultativo e permitido que você, depois do jantar, se sentir necessidade, e se for dormir tarde, que você faça uma sexta alimentação. Então, você não vai passar fome durante o processo, se você seguir todas as orientações que o programa está te trazendo e está te orientando. O que ele chama a atenção da gente, e que é diferente do mercado daí de fora, é que o nosso shake, um dos nossos suplementos é um shake, que é o Zenfuse. E o que a gente está acostumado no mercado aí fora é que os shakes, eles são shakes de proteína. Só que o nosso shake, ele é muito mais do que um shake de proteína, porque ele equivale, o nosso shake equivale a uma refeição completa, constituída por proteína, gordura e carboidrato. Então, todo esse cuidado que o Mark teve é para que a gente tenha equilíbrio para o sucesso. Então, é essa a proposta. Qual é o primeiro passo, então, dessa fase detox? O primeiro passo dessa fase detox é que a gente registre a nossa imagem e as nossas medidas. Então, o Mark pede que nós coloquemos roupas justas e que registremos, através de fotos, a imagem do nosso corpo em vários ângulos, e que da mesma forma a gente pegue a fita métrica e que a gente faça as nossas medidas. Porque essa preocupação, aí eu chamo a atenção de vocês para essas imagens aqui do lado. Esses dois indivíduos, eles têm o mesmo peso, mas embora eles tenham o mesmo peso, eles têm constituição corporal completamente distintas e diferentes. E é isso que o programa, que o Projeto GEM nos propõe. O que ele nos propõe é que durante o processo a gente perca gordura, mas ganhando músculo, ganhando massa magra. Então, essa mudança de gordura por músculo pode não aparecer na balança, mas mesmo que ela não apareça na balança, isso vai ser gritante através de fotografia, como a gente vê aqui, através da imagem. Por isso, a necessidade da gente registrar as imagens e as medidas. Então, o resultado, ele precisa ser acompanhado dessa forma. Isso porque, gente, a gente tem aqui um pedaço de gordura e um pedaço de músculo que tem o mesmo peso. Só que a gordura, ela ocupa muito mais espaço e volume do que o músculo, porque o músculo é mais denso. Então, como o músculo é mais denso, ele ocupa menos espaço, menos volume. Por isso, essa definição muscular desse rapaz aqui, em detrimento do gordinho aqui do lado, que tem mais gordura, tá? Então, é isso que o Mark chama atenção. Não estou perdendo muita coisa na balança. Não se preocupe. Como é que está a sua imagem? Como está a sua fotografia? Como estão as suas medidas? Porque é isso que vai acontecer durante o processo. Você vai perder gordura para ganhar músculo, ok? No segundo passo, a gente precisa estabelecer os nossos objetivos, o que a gente deseja para a gente, e na sequência, estar conectado, gente. Então, é necessário se inscrever nesse grupo que eu há pouco citei para vocês. Conexão é tudo, gente. É onde se troca energia, é onde se troca experiência. Então, eu trouxe aqui para vocês o passo a passo para que vocês orientem os clientes de vocês. Então, entrando naquele endereço, vocês vão acessar essa página e vão
se inscrever nessa página. Em seguida, vocês vão ser aceitos, e uma vez aceitos, vocês vão estar participando da troca de experiência com as pessoas que estão ali, né? E aí eu queria mostrar para vocês como acessar esses manuais e esses guias com passo a passo que vocês precisam ter em mãos para se orientar durante todo o processo. Então, na página, vocês vão clicar aqui em eventos, logo em seguida vocês vão cair nessa página, e aí do lado vão acessar e clicar arquivos. Quando vocês acessarem arquivos, tem vários materiais aqui muito legais e muito interessantes, que eu sugiro que com calma vocês vão acessando e vão lendo, e vão estudando, que eles vão te ajudar durante o processo. Mas, assim, é fundamental que os 3 últimos documentos que estão lá embaixo, que vocês baixem e que vocês imprimam para que vocês tenham em mãos, né? Então, esse daqui é o manual da primeira fase, da primeira semana do projeto, que é a fase detox. Esse daqui é o manual da segunda fase, que dura 21 dias. E esse aqui é o manual do segundo mês, que é a terceira fase. Então, vocês precisam baixar e imprimir esses manuais para ter em mãos. Então, nós, distribuidores, precisamos orientar e mostrar aos nossos clientes os manuais. A gente precisa orientá-los como ter acesso a esses materiais para que eles sigam o passo a passo, para que eles conquistem os resultados que desejam. Ok, galera? Na sequência, então, fase detox. Alguns detalhes. É importante que essa primeira refeição ela aconteça em até 1 hora após o acordar. E é importante que a última refeição ela tenha um intervalo de até antes de dormir. Não é legal fazer uma refeição e dormir de estômago cheio, gente. Então, tem que ter um intervalo de até 1 hora para você dormir. Então, se você jantou e se você vai dormir 2 horas depois, não é necessário você fazer uma sexta refeição, tá? Apesar do passo a passo e das orientações do programa, de alimentação de 3 em 3 horas, de fazer a combinação dos alimentos de forma equilibrada, existem flexibilidades, tá? Então, que flexibilidades são essas? E aí eu destaquei aqui para vocês algumas dessas flexibilidades. Uma das flexibilidades é o seguinte: em que situações são recomendadas a extensão da fase detox para 2 semanas, para 14 dias. Então, quando o nosso cliente deseja perder mais de 20 quilos, ou quando o nosso cliente ingere bebida alcoólica pelo menos 3 vezes durante a semana, ou quando o nosso cliente é tabagista, então, nessas 3 situações, entende-se que é necessário maior período de desintoxicação. Então, nessas 3 situações, recomenda-se que o nosso cliente siga 14 dias de detox e não apenas 7 dias de detox, tá? Outra flexibilidade que o sistema nos orienta é o seguinte: é importante que a gente escute o nosso corpo, que a gente tenha percepção do que o nosso corpo está nos comunicando. Então, a recomendação é que a alimentação seja feita de 3 em 3 horas. Positivo, perfeito. Mas, se nós estivermos com apetite e com fome num intervalo inferior a 3 horas, não espere para se alimentar daqui a 3 horas faminto. Não espere as 3 horas para ficar faminto. Antecipe essa alimentação e faça essa refeição no intervalo, então, inferior a 3 horas. E reprograme a sua refeição subsequente ou o seu suplemento subsequente para as próximas 3 horas. Então, escute o seu corpo e respeite o que ele está te dizendo. Da mesma forma, se você for se alimentar porque está no horário programado, você compôs e montou o seu prato de forma equilibrada,
com a quantidade recomendada pelo programa, mas durante a sua ingestão, você ficou saciado e satisfeito antes de acabar todo o prato que você preparou. Então, não coma tudo para ficar empanturrado. Escute o seu corpo e pare de comer a partir do momento que você está saciado e satisfeito. Então, existe uma programação, mas flexibilidades são concedidas. E a dica é: escute o seu corpo. Respeite o que o seu corpo está te dizendo, ok? A primeira fase, que é a fase detox, sim, por ser uma fase de purificação, de limpeza, é uma fase de mais restrições, de mais abstenções, e uma fase um pouquinho mais difícil, sim, que a gente vai ter que fazer mais cortes. Então, essa tabela, eu digo para os meus clientes que eles precisam imprimir com ela na porta da geladeira, tá? Porque aqui diz o que não pode na primeira... Então, é uma semana de muita hidratação. Vocês vão ver mais adiante que mulher precisa beber pelo menos 3 a 4 litros de líquido por dia, e homem até 5 litros de líquido por dia. Isso porque, dentre os constituintes dos suplementos, a gente também vai ter diurético e a gente vai estar eliminando líquido. Então, se a gente está eliminando líquido, a gente tem que botar muito líquido para dentro. Então, tem que entrar líquido para sair líquido para poder fazer a limpeza. Então, entra líquido e sai líquido, para que esse líquido vá sendo trocado e para que vá ocorrendo a limpeza e a purificação do nosso organismo. Durante esse processo, o corpo vai desinchando. Por isso, não pode comer sal durante o processo, porque sal retém água. Então, se a gente está no momento de desinchar, tirar o inchaço e o edema, a gente não pode usar sal. A comida vai ficar sem graça sem sal? Não, não vai ficar sem graça sem sal. Eu vou mostrar numa tabela mais adiante que existe uma coluna dos permissivos, e que nessa coluna dos permissivos e permitidos existem vários condimentos que você pode temperar o alimento para que ele fique mais saboroso. Então, alho, pimenta, noz moscadas e temperinhos, manjericão, salsinha e cebolinha. Então, existem outras formas de você dar sabor e paladar e deixar a sua comida mais bonita e saborosa sem o sal. Então, gente, é só seguir o programa, tá pronto. Tudo escrito nesse guia, mas a gente precisa mostrar e apresentar esse guia para o nosso cliente, para que ele consiga passar pelo processo. Nessa fase mais restritiva dessa primeira semana, não podem grãos, não pode glúten, não pode açúcar nenhum. O único adoçante permitido, e aí eu digo durante todo o processo, durante as 8 semanas de programa, é o estévia, tá? Durante tanto a primeira fase quanto a segunda fase, não pode álcool. Então, primeiro mês todo, álcool. A cafeína, ela não é recomendada nessa primeira semana detox. Então, é uma das abstenções que são recomendadas, tá? Mas é feita uma concessão, porque tem pessoas que estão muito acostumadas com cafeína e que podem ter até dor de cabeça por essa abstenção da cafeína. Então, qual é a concessão que é permitida nessa primeira semana detox, caso a pessoa precise e necessite de cafeína para não ficar com cefaleia, com dor de cabeça, enfim? É permitido um cafezinho ou um nevo, tá? Então, isso é o que é permitido. E tem as dicas que você pode substituir por um café descafeinado ou por um chá descafeinado. Então, lembra, existe alguma flexibilidade durante o processo. Chamar a atenção para vocês desse item aqui. Por incrível que pareça, nessa primeira semana detox, os exercícios e as atividades físicas não são recomendadas. Elas são proscritas nessa primeira semana. Mas por que isso, gente? Porque quando a gente faz exercício, acontecem microlesões musculares, e essas microlesões musculares
promovem a liberação de substâncias inflamatórias na circulação sanguínea, e esses mediadores vão atrapalhar o processo de purificação, de desintoxicação do organismo. Então, nessa primeira semana detox, de limpeza, de purificação, os exercícios não são recomendados. A única coisa que é permitida relacionada à atividade física são caminhadas, tá? Então, isso nessa primeira semana, como eu falei para vocês, em todo o processo, alimentação, são pelo menos 5 alimentações por dia, alimentações equilibradas constituídas por proteína, gordura e carboidrato, e essas alimentações vão ser de 3 em 3 horas. Então, acordou, tem até 1 hora para fazer um café da manhã equilibrado, conforme a tabela adiante que eu vou mostrar. No meio da manhã, você vai usar os suplementos, 3 horas depois o almoço equilibrado, 3 horas depois, no meio da tarde, lanche da tarde, os suplementos, 3 horas depois o jantar de forma equilibrada, e no final da noite, facultativo, você pode fazer um lanche equilibrado ou usar o nosso shake, tá? Durante o processo, tem que hidratar muito, gente. Então, mulheres, como eu falei, até 4 litros. Homem, até 5 litros. Gente, se hidratar pouco, pode sentir tonteira. Ah, doutora, eu comecei a sentir um pouco de tonteira, fiquei um pouco zonzo durante a primeira fase. Aumenta a hidratação. Se você está usando substâncias que vão aumentar a diurese, precisa, gente, o programa ele é muito bem planejado, ele foi feito com muito cuidado, com muito planejamento, então é só seguir que todos os cuidados estão aí. Se você hidratar de forma adequada, como está sendo recomendado, não vai ficar com tonteira. Se você comer horas com fome. Então, é tudo muito bem planejado, é só seguir o guia e o manual. Por isso, a gente precisa dizer para o nosso cliente que ele existe, que ele está pronto. É só segui-lo, ok? Que suplementos são esses, então, que a gente vai fazer na nossa fase detox, na nossa primeira semana? O nosso shake é o Zenfuse. O Zenfuse a gente vai usar durante todo o processo, durante as 8 semanas, da mesma forma. Como eu falei para vocês, ele é muito mais do que proteína. Além de ser proteína de qualidade, que a gente tem a proteína whey e caseína, então a gente tem proteína de absorção lenta e de absorção rápida que vai te dar uma saciedade mais de imediato, e de absorção lenta que vai fazer com que essa saciedade seja prolongada, né? Então você tem proteínas de qualidade, você tem, como eu tinha comentado anteriormente, ele não é apenas proteína, mas ele é uma refeição completa e equilibrada. Então, você ainda conta com fibras que vão ajudar no controle do apetite e no bom funcionamento do intestino. Vocês vão encontrar gordura de qualidade através de triglicerídeos de cadeia média, que vão auxiliar no fornecimento de energia. Então, tem vitaminas e minerais, não tem glúten, não tem açúcar, tem estévia. Então, ele é um alimento completo, tá? E a gente vai usar o nosso Zenfuse, o nosso shake, quando a gente vai usá-lo? No meio da manhã, no lanche que seria o lanche da manhã, e no meio da tarde, que seria o lanche da tarde. E o Zen Prime? Quando que a gente vai usar o Zen Prime? O Zen Prime, ele é uma cápsula, e você vai usar 2 cápsulas por dia. Uma cápsula que você vai fazer antes do lanche da manhã, ou seja, você vai fazer uma cápsula de Zen Prime meia hora antes do Fuse, ou então você pode fazer meia hora antes do almoço. E à tarde, quanto que você vai usar o Zen Prime? Você vai fazer meia hora antes do Zen Fuse, quer dizer, meia hora antes do lanche da tarde, ou então meia hora antes do jantar. Então, isso é facultativo. Isso, cada indivíduo pode escolher para si o que achar melhor. Então, é um comprimidinho de Zen Prime, meia hora antes do shake, ou então meia hora antes do almoço. E meia hora antes do shake da tarde, ou então meia hora antes do jantar. Qual é a função, então, do Zen Prime? O Zen Prime, gente, como eu falei para vocês,
suplementos, tudo saúde, tudo substâncias naturais. Então, a gente tem fibra que dá saciedade para a gente, por isso vai ajudar no controle do apetite. Existem substâncias termogênicas, que são substâncias que vão aumentar o metabolismo basal e o gasto de energia, portanto, a queima de energia. Diurético, a cafeína ela tem propriedade diurética para você urinar mais e desinchar, então, o gengibre com atividade, então, de purificação, anti-inflamatória e antioxidante, vitaminas do complexo B, então, tudo muito bem planejado pelo nosso marketing. Essa é a segunda tabela que eu digo para os meus clientes que precisa ser impressa e estaculada na porta da geladeira. Então, toda vez que você for montar uma refeição equilibrada, seja ela de café da manhã, seja ela de almoço, seja ela de jantar, você precisa consultar essa tabela. Então, a restrição maior é nessa primeira semana. Nas fases subsequentes, essas colunas vão começar a ganhar itens, elas vão começar a aumentar de tamanho, porque vão ganhar concessões e permissões. Essa primeira semana é uma semana mais restritiva e com menos possibilidades, sim. Mas, apesar dessa restrição, existe uma quarta coluna que deixa todo mundo muito feliz, gente. Por que isso? Porque essa quarta coluna, como vocês podem ler aqui, o tamanho da porção é ilimitado. Então, ai, Carla, eu vou ficar com fome, eu só posso comer uma região uma região palmar de proteína, um dedo polegar de gordura, um punho de carboidrato. Eu sou mulher, isso é muito pouco para mim. Mas se você associar a uma região palmar de proteína, um polegar de gordura e um punho de carboidrato, um prato enorme, gigantesco, de salada, bem colorida, com couve, com pepino, vagem, com alface, com tomate, com cenoura. Opa, desculpa, o dedo escorregou aqui. Enfim, você pode montar uma salada bem colorida que vai te dar saciedade e compor essa salada e essa quarta coluna junto com essas 3 colunas anteriores. Então, a primeira coluna é uma coluna das proteínas que são permitidas na primeira semana, a segunda coluna, as gorduras permitidas, a terceira coluna, os carboidratos permitidos. É uma semana realmente que não pode pão, não pode arroz, não pode grãos, como eu falei para vocês. Então, ela é bem restrita em carboidrato mesmo. Então, a gente precisa, para não ficar fraco, a gente precisa abusar dessa quarta coluna aqui e trabalhar com um pouco mais de salada e comer à vontade essa coluna aqui. Então, abusem da hidratação para não ficarem desidratados e não terem tonteira, abusem dessa quarta coluna aqui, que são os permitidos à vontade para não ficarem fracos e com fome. Tá ok, gente? Bom, conseguimos purificar o nosso corpo, limpar a nossa máquina e os nossos filtros biológicos, que são o fígado e os rins. Estamos prontos, então, para seguir o processo através da segunda fase, que agora sim, o objetivo dessa fase é queimar gorduras, emagrecer, secar barriga, definir o corpo, ganhando músculo, ganhando massa magra. E agora sim, nessa fase, exercícios físicos são liberados e muito bem-vindos. Então, de aqui em diante, dessa segunda semana, dessa segunda fase, para toda uma vida que a gente está reprogramando, são necessários os exercícios e a atividade física. E aí estão inclusos tanto exercício de força para trabalhar hipertrofia de músculo, aumento de massa magra e aumentar o nosso metabolismo basal e o nosso gasto de energia basal, mas também atividade física aeróbica para a gente queimar mais caloria, para a gente emagrecer. Então, sempre, gente, equilíbrio, a palavra mágica de todo esse processo, desse programa
fantástico é equilíbrio. Tudo foi muito bem planejado, com muito cuidado e carinho. Nessa segunda fase, é permitido um pouco mais de cafeína. Então, aqui já são liberados 2 cafés por dia ou 2 nevos, ok? Então, dando segmento, como o objetivo dessa segunda fase mudou, não é mais purificação e limpeza do organismo, mas emagrecimento, perda de gordura e ganho de massa magra, naturalmente, o nosso suplemento nutricional vai mudar. Então, aquele comprimido de Zanprime da primeira fase vai ser substituído pelo comprimido de Zen Shape. Como eu falei para vocês, o nosso shake, que é o Zenfuse, ele permanece como nosso shake durante todo o processo, durante os 2 meses e as 8 semanas de programa. Mas da segunda semana em diante de programa, ou seja, da segunda fase em diante, o nosso comprimido de suplemento muda e passa a ser o Zen Shape, para que atenda ao nosso objetivo, que é emagrecimento agora, já que a nossa máquina está limpa, purificada, para dar seguimento no processo. Então, a constituição dele é diferente para que esses objetivos sejam alcançados. A quitosana é um derivado de crustáceo, então precisa ficar atento que quem tem alergia a frutos do mar, quem tem alergia a crustáceo, pode ser que tenha algum efeito colateral e que não possa fazer uso do Zen Shape. Então, é só para ficar atento. Essa seria uma restrição que a gente chama atenção. Qual é o objetivo, então, dessa quitosana? Ela é uma fibra que tem por objetivo diminuir a absorção de gordura no intestino. Então, a gordura que a gente ingerir, ela vai ser quelada, ela vai se grudar a essa fibra que está na luz do nosso intestino, e isso vai formar um bolo de gordura com fibra, de forma que essa gordura misturada com essa fibra, ela desce pelo nosso tubo digestivo e ela é eliminada do corpo sem ser absorvida. Então, por isso você tem uma diminuição da absorção de gordura. Nesse suplemento, a gente encontra laranja amarga, que vai diminuir o apetite, a gente encontra substâncias antioxidantes, substâncias termogênicas que vão aumentar, então, o metabolismo basal e o ganho e o gasto energético, substâncias ainda antioxidantes e anti-inflamatórias, ainda temos a cafeína aqui como parceira, e entra o cromo aqui, ajudando a equilibrar aquele distúrbio metabólico que a obesidade e que o ganho de gordura traz. Então, a gente sabe que a obesidade e o ganho de gordura traz um desequilíbrio hormonal, e isso altera, traz uma intolerância à glicose, um pré-diabetes ou até um diabetes, com uma intolerância à glicose e aumento dos níveis de glicose no sangue, altera colesterol, glicerídeo. Então, tudo isso, todo esse desequilíbrio hormonal e metabólico é consequência da obesidade. E o cromo vem como constituinte desse suplemento, ajudar a restabelecer esse equilíbrio. Então, gente, doutora, eu sou diabética, eu tenho alteração de colesterol e triglicerídeo, eu posso fazer o programa? Pode e deve, gente. O programa é para todos. Na realidade, aumento de glicose, alteração de colesterol e triglicerídeo, isso tudo é desequilíbrio e consequência da obesidade. Então, esse é um programa também para o obeso emagrecer e perder gordura. Então, isso é indicação do uso do programa. Eu não posso fazer o programa porque eu sou diabético. Errado. Você pode e deve fazer o programa porque você é diabético, porque você tem alteração de colesterol e de triglicerídeo, porque você é obeso, porque você tem alteração metabólica em consequência dessa obesidade. E com o programa, você vai perder gordura, você vai deixar de ser obeso, e deixando de ser obeso, você vai conseguir restabelecer o equilíbrio hormonal. E conseguindo o equilíbrio hormonal, você consegue o equilíbrio metabólico e você ganha saúde, tá? Então, essa é a proposta do nosso programa. Nessa tela, então, mais uma vez, reforçar a importância de manter a alimentação equilibrada, três
3 PG6 a cada 3 horas, né? Então, café da manhã, no meio da manhã você vai fazer o nosso shake, que é o Zenfuse, almoço, depois, 3 horas depois, o Zenfuse, que é o nosso shake, 3 horas depois o jantar. Lembrar que agora o comprimidinho é o Zen Shape, e quando você vai fazer o Zen Shape? Você vai fazer o Zen Shape meia hora antes do Zenfuse matinal e meia hora antes do Zenfuse da tarde, ou então você pode fazer o Zen Shape meia hora antes do almoço e meia hora antes do jantar, o que você preferir. Insistir e reforçar que completamente diferente da primeira fase. Nessa fase, a atividade física é mandatória, super querida, desejada e bem-vinda. Tanto exercício de força quanto atividade aeróbica. E isso desejado para toda uma vida, ok, gente? Nessa segunda fase, então, já são feitas mais concessões e mais permissões. Então, na coluna de proteína, daqui para baixo, já entram mais possibilidades. Na coluna de carboidratos, para a felicidade de todos, já são permitidos aqui alguns carboidratos que dão mais saciedade, como inhame, batata doce, já é permitido aqui feijão, já é permitido aveia, então aqui já são feitas mais algumas concessões de carboidratos que deixam os nossos clientes um pouquinho mais felizes. Na parte do ilimitado, entra vinagre, entra temperinho. Esqueci de mostrar para vocês aqui em cima, nessa parte do ilimitado, que está presente em todo o processo. Como eu falei para vocês, que o sal a gente pode substituir por esses temperos aqui, que são ilimitados e que vão trazer beleza e sabor para o nosso alimento. Então, a gente tem aqui, olha, alho, gengibre, canela, especiarias, salsinha, coentro, manjericão, enfim. Então, a gente pode fazer uma comidinha bem saborosa e gostosa. Lembrar que lá na nossa comunidade do Facebook tem receitas, tem coisas muito legais que a galera tem compartilhado e que tem trocado de experiência, tá bom? Super recomendo, gente, essa conexão durante todo o processo. E a terceira fase do programa Nessa terceira fase, então, o que o Mark diz para a gente? Continue, gente, persevere, não desista. Vocês já chegaram até aqui, vocês já conquistaram muitas coisas. Então, qual é o objetivo dessa terceira fase? O objetivo dessa terceira fase é exatamente reprogramar a mente, reprogramar a cabeça para a gente manter daqui para frente, para toda uma vida, essa alimentação saudável que a gente aprendeu e que a gente construiu através de alimentação de 3 em 3 horas, montando refeições de forma equilibrada, com atividade física regular na nossa vida, para toda uma vida. Então, o objetivo dessa fase 3 é reprogramação da mente, porque o corpo já entrou no trilho. Então, é reprogramar nossa mente para o nosso corpo seguir nesse trilho para toda uma vida, para que a gente tenha uma vida de saúde para sempre, tá? Nessa fase, já é feita uma concessão de como a proposta é reprogramar para toda uma vida. Qual é a concessão que é feita? A concessão que é feita é que uma vez por semana você pode e deve se alimentar fora do plano que é recomendado e que a gente vem seguindo durante o processo. Então, uma vez por semana, você pode ir naquela festa, naquele restaurante, naquele churrasco do amigo, naquele casamento, porque uma vez por semana você pode, como o programa diz, trapaceie, gente. Então, assim, uma vez por semana é permitido trapacear em uma das refeições, tá? Então, como eu falei, o programa tem flexibilidades, o programa não é rígido, porque é um programa para toda uma vida, para uma vida de saúde, para uma vida saudável, ok? Os suplementos recomendados nessa fase 3 continuam sendo os mesmos da fase 2, que é o Zen Prime e o Zen
perdão, Zen Prime não, esquece, Zen Prime foi só na primeira semana, que é o Zen Shape e o Zen Fuse, são eles que fazem parte e continuam nessa fase de reprogramação, tá ok? Essa terceira e última coluna, terceira e última tabela, que vai para a porta da geladeira nessa fase, é a felicidade geral, porque aqui sim está em letrinha vermelha as concessões e permissões finais que são feitas. Então, nesse segundo mês de programa, nessa terceira fase, entram os derivados do leite na coluna de proteína. Então, a gente tem iogurte, a gente tem os queijos já entrando aqui nessa coluna da proteína. Na coluna de gordura, já tem manteiga, maionese aqui com algum equilíbrio. Na fase dos carboidratos, aí sim já entra arroz integral, macarrão, cuscuz. Então, as concessões já são maiores, tá? Por quê? Porque, como eu falei, essa é uma fase de reprogramação para toda uma vida. Então, por isso que essas concessões, agora é a hora dessas concessões, né? Tudo é feito de forma progressiva, cuidadosa, aos pouquinhos. Então, essa terceira fase é uma fase de reprogramação para a vida inteira. E aí vem a pergunta, e aí, acabou a terceira fase, o que fazer de agora em diante? Então, essa é a proposta. A última fase do Zen Project 8 é uma mudança definitiva do seu estilo de vida. Então, a proposta, quando acabar a 8ª semana, é que você mantenha todo o seu aprendizado ao longo dessas 8 semanas para toda uma vida. Então, que de agora em diante, você se reeducou, você teve muitas conquistas físicas no seu corpo, mudando a sua constituição corporal, você perdeu muita gordura, você trocou gordura por músculo, você melhorou o seu equilíbrio hormonal em consequência disso, você melhorou o seu metabolismo de glicose, de gordura, em consequência disso, você ganhou saúde. É você manter essa reeducação que você construiu para toda uma vida. Então, é você continuar se alimentando de forma equilibrada, proteína, carboidrato e gordura, a cada 3 horas, né? É você continuar fazendo atividade física regular na sua vida, para toda uma vida, exercício de força e exercício aeróbico. Então, por isso, a proposta é que o programa sejam as primeiras 8 semanas de vida do resto de uma vida inteira. É só o começo, gente. É só o começo de uma vida nova. Sobre o que você... Não é sobre o peso que você perde, mas é sobre vida que você ganha. Então, a proposta do programa é incrível. A proposta do programa é você ganhar vida, ganhar saúde. Deixo aqui o meu muito obrigada.